Olá pessoal, tudo bom? Dando sequência aí à nossa disciplina, o tema da aula de hoje será uma aula prática sobre tratamento de dados faltantes. A gente vai ver como que a gente consegue fazer um processamento, né, normalização e substituição de valores faltantes. Então, pessoal, a primeira parte aqui que a gente vai ver é como lidar com dados faltantes numéricos. Então, se a gente lembrar, no nosso dataset original, a gente tinha aqui duas colunas numéricas, age e salary, e cada uma delas tinha um dado faltante, tinha uma observação aqui que estava faltante. Então, a gente tem um NaN aqui e tem um NaN aqui. Então, a gente vai ver como que a gente consegue lidar com isso aqui agora no Python. A gente vai utilizar para isso uma classe aqui que ela está presente aqui no scikit-learn. O scikit-learn vai ser o nosso framework que a gente vai utilizar aqui para fazer machine learning, para fazer modelos preditivos. Dentro aqui do pacote Impute, a gente tem a classe Simple Imputer. Igual eu mencionei para vocês, quando vocês quiserem aqui saber como que utiliza aqui uma determinada classe, uma determinada função, a gente é só executar a célula aqui com a interrogação na frente, vai aparecer a assinatura aqui do método para a gente, né, no caso aqui da classe. Aqui a gente tem algumas coisas aqui que a gente consegue ver logo de cara, que são os argumentos, né? Então aqui, o primeiro aqui a gente tem um missing values, né? O que vai ser utilizado para identificar um dado faltante? A gente vê aqui que o default é um NP-NaN, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Vai ser o placeholder que vai ser para o dado faltante. Vamos supor que um dado faltante é representado aí na nossa base de dados por meio de uma string, por exemplo. A gente consegue falar aqui qual string que vai ser usada para representar o dado faltante. E aqui a gente tem a estratégia, né? Qual que vai ser a estratégia que vai ser utilizada aqui? Como a gente está tratando aqui do Simple Imputer, né? De uma estratégia unidimensional, a gente vai ter aqui as opções de estratégias unidimensionais, né? Substituir pela média, pela mediana, pelo mais frequente, por um valor constante, e assim sucessivamente, né? Dependendo se o nosso atributo é categórico ou se é numérico. No nosso caso aqui é numérico, então provavelmente a gente vai utilizar aqui média e mediana para fazer a substituição aqui, utilizando substituição aqui unidimensional, né, tratamento unidimensional. Esse aqui é só para eu formatar, aqui é só um código para formatar os prints dos dados numéricos aqui, é só para eu estou definindo aqui qual que vai ser a precisão do meu plot, estou falando que vai ser 4 casas decimais, e eu estou suprimindo aqui a notação científica, né? Eu quero ver o valor da forma como que ele está sendo aqui feito a substituição, né? Para facilitar aqui a análise. Então aqui para eu substituir os dados faltantes aqui, que eles estão representados para mim pelo NP-NaN, eu vou utilizar nesse primeiro momento a estratégia de substituir pela média. Então, como esse aqui é uma classe, né, o meu Simple Imputer é uma classe, como é que eu sei que é uma classe? Né? Porque há uma convenção no Python, né, quando a gente começa aqui um determinado valor aqui, um determinado nome aqui, com uma letra maiúscula, significa que isso aqui vai ser representado, vai ser uma classe. Né? Quando em geral é minúsculo e separado por underscore, significa que é um método, uma função. Então isso aqui é uma classe, né? Tanto é que a gente tem aqui diversos métodos aqui nela depois que são implementados, né? A forma como que implementa. Então a gente tem que instanciar esse objeto aqui. Instanciando o objeto aqui Simple Imputer, eu estou instanciando primeiramente aqui com a estratégia igual a min, ou seja, eu vou substituir pela média sempre que eu encontrar um dado faltante. E para eu substituir esse valor, eu utilizo aqui, depois que eu instanciei, o método fit e transform. O que o método fit e transform faz? Eles são dois métodos encapsulados em um só. O método fit, o que ele vai fazer? Ele vai calcular qual que é a média daquela minha coluna. Então, como eu estou trabalhando aqui com duas colunas, eu estou passando aqui o meu slice do meu data frame, eu estou passando age e salary. O que o fit faz? Esse aqui é importante ter em mente, pessoal, porque o fit ele vai calcular a média e o transform ele que vai aplicar a transformação. Então ele vai ver, uma vez que a gente já calculou a média, ele vai lá e vê onde tem um dado faltante e substitui por aquele valor que a gente acabou de calcular. Então isso aqui é importante ter em mente, principalmente quando a gente estiver num cenário aí que a gente tem que dividir entre dados de treinamento e dados de teste, porque o fit ele tem que ser sempre aplicado em dados de treino. Se a gente utilizar o fit num conjunto de teste também, significa que a gente vai estar com algum vazamento de dados, a gente vai estar utilizando alguma informação que é do teste no treino.
Então é sempre importante ter em mente isso, sempre aplicar o fit aqui nesse tipo de estratégia em dados de treino e aplicar somente a transformação aqui no dado de teste. Aí a transformação ela vai tanto no treino quanto no teste. Mas o fit é só no treino. Aqui, para fins de simplificação, como a gente não está criando nenhum modelo, eu estou usando direto aqui o fit e o transform para eu substituir aqui o meu dado. Então, quando eu faço isso, ele vai me retornar aqui um array aqui com as substituições. E esses valores aqui que estão quebrados são justamente aqui os valores que ele calculou como sendo a média de cada um desses atributos e substituiu aqui o meu dado faltante por ele. Então aqui eu tinha um NaN, aqui eu tinha outro NaN e ele substituiu aqui pela média dos meus atributos. Se eu quisesse, ao invés de utilizar a média, utilizar a mediana, igual a gente já viu, né, é uma medida que ela é menos sensível a valores extremos, né, ela não vai ser contaminada. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui no salário, a gente tivesse 1 milhão, a média provavelmente ela seria contaminada por esse valor muito extremo. A mediana, por sua vez, ela é uma medida que ela tende a se comportar melhor na presença de valores muito extremos, seja para baixo ou para cima, né. Então aqui quando a gente utiliza a mesma coisa, só que ao invés de a gente instanciar com a estratégia min, instancia com a estratégia igual a median, igual a mediana, e a gente faz o fit transform no age salary, ele vai retornar aqui um array para mim, um numpy array, que eu estou chamando aqui de não calls median, né? Não aqui no sentido de numérico, né? Então colunas numéricas aqui da mediana, e eu substituo aqui pela mediana, e a gente tem esses valores aqui, no caso aqui foi 63.777, aqui ele simplesmente repetiu aqui o 61.000 como sendo a mediana, e no outro aqui a mediana desse atributo aqui é 38, e ele substituiu por 38. Nesse caso aqui, a princípio não fez tanta diferença, porque não tinha nenhum valor aqui muito absurdo, nenhum valor extremo. Mas pode ser que em algum outro cenário, a estratégia da média ela seja um pouco aí, enviesada pelos meus valores extremos. E se eu quiser atribuir essa minha nova substituição aqui no meu data frame original, é só eu vir aqui, né, onde eu tenho o meu slice, e eu substituo aqui por qualquer um dos arrays aqui que foram gerados, né. Aqui no caso eu estou substituindo pela mediana, e quando eu mostro aqui na minha tela o meu df de novo, aí agora eu vejo que em todos os meus atributos aqui numéricos, em todas as observações, eu tenho algum valor, nenhum agora está faltante. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de falar com vocês, que é a questão de substituição aqui com dados faltantes. Se a gente fosse utilizar uma estratégia multidimensional, seria muito parecido, só que aqui ao invés de utilizar o Simple Imputer, a gente utilizaria o Multiple Imputer. Na verdade é o Iterative Imputer, é aquele que eu mencionei nas aulas de slides para você. A estratégia seria a mesma, seria só passar aqui todos os nossos atributos e ele faria a predição onde ele encontrasse um NaN. Então a ideia é a mesma, então aqui eu só quis exemplificar como que a gente utilizaria aqui no scikit-learn. O segundo passo aqui do pré-processamento é a normalização de dados numéricos, né? A normalização ela é muito importante, principalmente se a gente tiver algum método baseado em distância, se a gente estiver trabalhando com redes neurais, que a função de ativação ela, em geral ela varia entre 0 e 1, entre menos 1 e 1, está próxima de 0, é interessante a gente aplicar a normalização, né? Então aqui no caso, para a gente normalizar o dado, tanto como o min-max scalar quanto como o standard scalar, o standard scalar para mim, aqui é o que eu chamei de z-score normalization. Então quando a gente faz o help, entra no help da função aqui do standard scalar, e a gente vê que ele aplica justamente aquela equação que a gente viu nas aulas aí, teóricas, né? Então ele vai pegar nosso atributo x, vai substituir aqui, vai subtrair da média, então é o min, aqui, né, a média das nossas amostras, e vai dividir aqui pelo desvio padrão aqui da nossa amostra. Então o standard scalar ele implementa a normalização do z-score. E o min-max scalar ele implementa a normalização que ele escala o nosso dado dado um determinado range. Então aqui é muito interessante a gente ver, porque um dos argumentos dele é esse fit range, que é justamente para qual range ele vai escalar o nosso dado. Se ele vai escalar para ser entre 0 e 1, a gente tem que passar isso aqui dentro de uma tupla 0 e 1, que já é o valor default. Mas vamos supor que a gente não quisesse escalar entre 0 e 1, fosse 0 e 100. Era só passar aqui ao invés de 0 e 1, passar 0 e 100. Então ele pega o nosso dado original e faz o maior valor dele ser o max que a gente passou aqui e o menor valor
ser o min que a gente especificou aqui. Então ele muda a escala do nosso dado. E se a gente quisesse escalar esse nosso problema aqui, age e salary aqui, no nosso caso é interessante a gente escalar, né? Porque olha só a dimensão aqui, a ordem de grandeza do salário comparado à idade, né? O salário é muito maior, né? E isso pode ser ruim num problema aí que depende de distância, que ele pode priorizar muito mais essa aqui em detrimento da outra. Então aqui quando a gente vai aplicar a normalização, o primeiro aqui que eu vou utilizar é o Standard Scaler. O Fit e o Transform aqui é muito análogo que a gente já viu lá quando a gente estava aplicando a substituição do dado faltante. Só que nesse caso aqui, o Fit, é sempre bom ter em mente, o Fit ele vai calcular alguma estatística de alguma coisa, quando a gente está lidando com alguma questão de pré-processamento, né? Lá no caso quando a gente estava utilizando aqui o Fit e o Transform para fazer a estratégia de imputação, o Fit ele iria calcular qual que é a mediana. Por exemplo, quando a gente está com uma estratégia de mediana. E o Transform ele iria aplicar essa transformação e substituir. Aqui no caso, no pré-processamento, como a gente está falando com o Standard Scaler, ele vai, o Fit e o Transform, o Fit o que ele vai fazer? Ele vai calcular qual que é a média, qual que é o desvio padrão. Então, como a gente está fazendo a transformação do Z-score, ele calcula a média e o desvio padrão do meu atributo. E o que o Transform faz? Ele vai lá e aplica aquela transformação e substitui todo o meu atributo e transforma ele para ele ter essa nova range aqui de dados, que é o range do Z-score. Então, o Fit Transform ele faz isso. E o Fit Transform, né, ele é a junção desses dois métodos. A gente poderia utilizar tanto eles isoladamente, quanto um atrás do outro através do Fit Transform. Aqui eu estou utilizando os dois como sendo um método único, porque é para fins de simplificação. Mas igual eu mencionei, quando a gente está num problema de preditivo, é sempre interessante a gente aplicar sempre no treino o Fit e não aplicar nada do Fit no teste, né? Porque, igual eu mencionei, a gente poderia estar contaminando o nosso dado de treino com informações do teste. E a gente não quer isso, né? A gente quer que o nosso modelo tenha uma possibilidade, uma capacidade preditiva em dados que ele nunca viu. E se a gente passa alguma informação do teste para o treino, a gente está meio que contaminando, a gente está vazando o dado de teste lá no dado de treinamento. Então é sempre importante ter isso em mente aí também. Então eu instanciei meu Standard Scale e apliquei a transformação. A gente vê aqui o nosso dado transformado, escalado para média zero e desvio padrão, que no caso unitário, que são os valores aqui. Desvio padrão não, o desvio padrão aqui ele é o calculado aqui pra gente, né? E a média também. E no caso aqui do min max scale, eu estou especificando um feature range aqui entre 0 e 1, e a gente vê que quando a gente aplica a transformação, a gente vê que o menor valor vai ser 0 e o maior valor vai ser 1 em cada uma dos meus atributos aqui. Beleza, pessoal? Então, o tema da aula de hoje a gente viu como que lida com dado faltante em atributo categórico, né? A gente viu estratégias unidimensionais, média e mediana. E a gente viu aí como fazer uma normalização utilizando aí o scikit-learn através aí, do Standard Scaler e do Min-Max Scaler. Na próxima aula a gente vai ver como fazer tratamento de dados categóricos. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.